Muito bem-vindos a mais um episódio de ACR Ave Christus Rex. Hoje, terceiro episódio, irei-vos falar da minha conversão, onde é que eu estava, onde é que eu fui parar e como é que Deus Nosso Senhor me chamou para o caminho, para a verdade e para a vida. Todas as histórias têm um início e é por lá que eu irei começar. A minha vida em Cristo começou no dia 12 de junho de 1999. Fui batizado nesse dia, se não me falham as contas, não interessa agora, foi com meses, acho que 8 meses e 29 dias, não sei, não interessa. Nasci a 13 de setembro de 98, uma data lindíssima, para aqueles que sabem, quinta aparição de Nossa Senhora de Fátima, e foi um domingo também muito bom. E foi aí que tudo começou. Fui batizado aqui na igreja matriz da minha terra, do Montijo. E pronto, o que é que posso dizer mais? Foi um batizado conciliar. Não sei por que razão fui batizado, não sei se foi pela questão cultural, se realmente sabiam que era um sacramento que iria dar início à vida em Cristo. De qualquer forma, é conciliar. E pode-se dizer que apostasia, não é? Logo aí, porque não foi exposto à verdadeira fé. Depois, pronto, durante a minha vida, durante a minha infância, posso dizer que tive uma vida aos olhos do mundo boa, não posso queixar, tirando só a questão da da educação cristã. Infelizmente não havia maneira de eu ser exposto à verdadeira doutrina, porque frutos do Concílio Vaticano II. Portanto, pode-se assumir que fui logo apóstata porque não cumpri com as promessas do batismo. Mas, porém, há algo engraçado a salientar, que fui sempre rezando durante toda a minha vida. Até, pronto, daqui para a frente já irei contar melhor. Mas acho que as primeiras vezes que comecei a rezar foi mesmo na primária, depois durante o segundo ciclo, ensino secundário, etc. Sim, até ao secundário fui rezando, pronto, a nível mundano, ou quando havia confusões na escola, rezava sempre nas noites anteriores a Deus, pronto, que me protegesse e tudo mais. Mas apesar de não ter sido educado, lá está, não fui educado da forma cristã e muito pouco sabia de teologia, mas associei sempre Cristo a Deus, não é? Sabia que estava ali algo relacionado. Mesmo quando visitávamos Fátima, não posso dizer que era da forma mais católica, não é? Porque sabia lá eu que Nossa Senhora era mãe de Cristo, não sabia nada disso. Mas porém gostava de ir lá, e o museu, que infelizmente hoje em dia já não está aberto, mas também não me admira, não é? Se aquilo pertencia a bancos, nós sabemos que os donos dos bancos não gostam muito de Deus Nosso Senhor por isso. E com donos dos bancos eu quero dizer judeus. Continuando. Pérfidos judeus, já agora, deicidas. Continuando. Gostava muito de ir lá ao museu e facilmente memorizava todas as cenas, quase que era uma catequese viva ali. E tinha uma excelente memória para memorizar cada cena do Evangelho ali representada. E dúvidas surgiam, só que infelizmente não me consegui dar as respostas. Lembro-me quando era pequenino e ia lá, não sei se foi a primeira vez, mas deve ter sido a última cena, a última peça, a última sala de cera, é precisamente a Ascensão. E aquilo fazia-me confusão e perguntava, mas como é que Jesus simplesmente sobe aos céus? Não, fazia-me confusão e infelizmente não havia ninguém para me tirar essas dúvidas. Lembro-me também, se não falha a memória, foi no 6º ano. Não consigo agora precisar o ano, mas acho que foi no 6º ano. Que uma das matérias em História foi precisamente sobre Cristo. Só que lá está, agora também não me lembro se é a tal versão de Cristo bíblico e Cristo histórico e blá blá blá, mas lembro-me que há uma altura em que se fala de Cristo nas aulas de História.
E eu lembro-me de estar a estudar isso com a minha mãe e pedir à minha mãe: faz-me perguntas. E a minha mãe disse: mas já te perguntei tudo. E eu sabia. E mais uma vez, se não falha a memória, se eu não tive 100 nesse teste, estive muito perto. Portanto, logo aí uma inclinação, mas lá está, a meu ver, é uma inclinação natural ao homem, porque o homem é feito para adorar a Deus, e sendo que é esta a verdade que Deus dá ao homem, é esta a verdade que é mais facilmente incutida porque está entranhada no homem. É uma teoria que eu tenho, se não é assim, não sei, mas penso que seja assim. Não sei, é uma teoria. Continuando, rezei sempre a minha vida toda, mas lá está, sempre numa vida pecaminosa, não é? Porque não sabia lá eu o que era inferno, sabia lá eu o que era pecado, sabia lá eu o que era, mesmo até Deus Nosso Senhor não sabia. E depois, infelizmente, também lembro-me de uma vez, isto é heresia pura, não é? Mas lá está, como é que havia de eu saber, por causa daquela porcaria daquele filme da Disney do Hércules, que afinal eles querem representar o Heráclides, mas chamam-lhe Hércules, mas pronto. Aquele filme, pronto, para quem não sabe, é um filme sobre, eles chamam deuses, nós chamamos demónios gregos, e houve uma noite que eu rezei também a Zeus. É muito triste, mas lá está, era uma criança, como é que eu tinha forma de saber que aquilo era errado? Não tinha forma de saber. Depois ainda por cima, também é mencionado nos Lusíadas, os demónios do Olimpo, por isso não tinha forma de, quer dizer, ter tinha, não é? Mas pronto. Não há muito mais a dizer. Fui rezando, tinha sempre esta noção. Entretanto, na altura, lembro-me, na altura estamos a falar de quê? Se calhar 2014, 2015, não me lembro. O meu pai aproximou-se da igreja, conciliar, devo salientar, e começa a ter ali alguma exposição extra, não é? Mas sempre no meu canto, mas não menosprezando, isso não. E chega então o famoso ano de 2015, 2016, neste caso ano letivo, o meu 12º ano. Graças a Deus nunca chumbei nenhum ano, mas era este ano que eu estava mesmo a pensar que ia chumbar, porque aquilo não estava fácil. Não. Sim, não estava fácil, não. Principalmente com os exames. Essa invenção maravilhosa em que nós temos que estudar para um teste o que nós demos em 3 anos. E curioso que na altura, né, eu passando uma vida toda a rezar a Deus, nessa altura rezo a Nossa Senhora de Fátima. Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui no quarto, e rezo por auxílio aos exames, porque eu próprio reconheci na minha miséria que eu não conseguia passar aquele exame sozinho. Aqueles exames, tinha 3, tinha um de MECs que não tinha passado o exame no 11º, então tive que puxar esse exame para o 12º, e depois, se não falha a memória, acho que era História e Português, já não me lembro, mas deve ter sido esses 2. Tinha 3 exames para fazer e a coisa estava mesmo... Eu pensei mesmo que havia uma pequena hipótese de chumbar e não ia passar nos exames. Então, rezei a Nossa Senhora e fiz uma promessa, não diria acordo mesmo, é uma promessa. Se Nossa Senhora então me ajudasse a passar os exames, eu iria fazer o crisma. Devo dizer, pronto. Era o crisma conciliar, não é verdade? Já vou falar sobre isso, que há umas coisas interessantes para dizer sobre isso. Mas, spoiler, Nossa Senhora ajudou-me a passar os exames. E então cumpri a promessa. Falei com o meu pai, falou-se com o padre, aqui do Montijo, e fui para a catequese, para então ter esse ano de catequese, e depois finalmente ser crismado. Qual é que foi toda o marketing e a venda do produto do crisma conciliar? Vem cá o bispo, vai-te passar uma mão na testa e a tua fé vai crescer imenso. E qual é que foi a minha experiência no crisma? O crisma não, catequese conciliar. Posso-vos dizer que foi uma valente porcaria.
A primeira impressão que eu tenho é que no centro paroquial tem lá os escuteiros, uma espécie que eu adoro, e estavam a andar de trotinete dentro do centro paroquial. Eu logo aí já estava, isto está errado. Depois, durante as aulas, o nosso livro era o UCAT, que é um livro maravilhoso para se aprender a doutrina, não é verdade? E lembro-me de o senhor padre. Senhor padre, pronto, padre, não sei. A única coisa que eu sei é que nunca vi aquele sacerdote de batina. E acho que isso per si também diz muito. Mas pronto. Nunca. Mas pronto. Padre. O senhor padre. Lembro-me uma vez de estar a falar do batismo e dizer cabecinha. E os escuteiros começam-se logo todos a rir. É muito engraçadinho. Lembro-me também que na altura, lá está, não era por causa da religião, ninguém me incutiu isso. Eu simplesmente era homofóbico, não suportava paneleiragem e lembro de uma vez numa aula estar o senhor padre a falar disso, não é? Na catequese, e eu era a única pessoa que estava a favor do padre falar aquilo, ele inclusive a dizer para uma miúda: então, mas se o teu irmão se fosse atirado de uma janela, se fosse idade, não o ajudavas? E ela: sim, claro que sim. Até se o teu irmão fosse gay, não o ajudavas? E ela: não posso. Ou seja, isto per si já é perigoso, porque como é que temos crianças crianças, porque eram crianças, eram totalmente crianças. Temos crianças numa catequese a professar literalmente algo contra a fé. E há esta hipótese de debater com o senhor padre: não, isso é errado. Não é errado. Deus, Nosso Senhor, é que fez o universo. Se queres fazer as regras, vai tu fazer o universo. Este universo foi Deus que o fez. Por isso está calado e cala-te. Mas adiante. É totalmente é cómico, é para não dizer outras coisas. Mas basicamente toda a gente caiu em cima do padre por ele estar a professar algo contra os gays. Eu era o único que estava do lado do senhor padre, mas não era pela fé, lá está. Mas muitos ensinamentos errados que aprendi lá. Muitos. Literalmente, dizerem que o ato menos cristão possível era se a gente abrisse uma porta no dia de chuva, à noite, e de um lado tínhamos o pior assassino de sempre, a pior pessoa, e tudo mais, e do outro lado tinhas um cão. E se tu o que lhe chocou em vez do homem era o ato menos cristão, ou seja, blasfemar, cuspir em imagens, partir em imagens, adorar Satanás. Isso não. Agora, se tu abres uma porta e aceitas um cão em vez de uma pessoa assassina, é pior ato cristão. Até isso, se eu quiser proteger a minha família, tudo bem que o homem vai ter sempre mais valor que o animal, mas é a minha casa. Vou trazer olha, por exemplo, agora um Habib, ou um paquistanense, ou um monhê, ou qualquer um desses parasitas que Portugal está a importar. Vou abrir a porta a um desses e não me deixo entrar um cão, que não fazia mal à minha família. Era o que faltava. Mas não, é o ato menos cristão possível. É isto que se aprende na Igreja Conciliar. Como é que é possível levar isto a sério? Como é que é possível levar isto a sério? Sequer não dá. Mas pronto, lá fiz o crisma não, a catequese. Depois chega ao dia do crisma, não é? E para aqueles que são mais atentos, visto que sou do distrito de Setúbal, e na altura Setúbal ainda tinha bispo, e era nada mais, nada menos que o nosso amigo Ornelas. Portanto, eu fui, entre aspas, crismado pelo bispo Ornelas. E digo entre aspas porque eu duvido seriamente que o sacramento tenha sido válido, e por isso irei ser crismado, se Deus quiser, em novembro, sob condição. Continuando. Aquele marketing que fizeram de quando fores crismado a tua fé vai aumentar, foi precisamente o contrário. Foi mesmo de dia para dia descia. E depois fui totalmente também mal ensinado. Totalmente um ensino herege, blasfemo, repugnante na catequese, que é: o padre disse literalmente que a nossa fé é dividida em duas fés: a fé emocional e a fé, digamos, racional. E uma complementa a outra. Quando a fé racional está em baixo, está com dúvidas, a nossa fé emocional sente e conforta o coração. Mas quando a fé emocional não sente nada, temos a fé racional para dar suporte e apoio à outra. Mas isto não faz sentido nenhum, porque a Igreja desde sempre repugnou a fé baseada em sentimentos e emoções. Simplesmente é um ensinamento que vai contra o ensinamento da Igreja. E foi precisamente isso que aconteceu desde que eu fui crismado, entre aspas. Deixei de sentir, e aos poucos começou a enfraquecer, ou seja,
A fé emocional começou a descer. Fé racional não tinha, porque não fui exposto à verdadeira doutrina. Então o resultado só pode ser catastrófico. O que é que acontece? Dia 3 de junho fui crismado. Dia 3 de junho, entre aspas, dia 3 de junho de 2016. Não. Sim. 2016. Exato. Foi, não foi? Ou 17? Não, foi 17, porque se eu terminei a escola em 2016 foi em 17, exatamente. 3 de junho de 2017 fui crismado. Entre aspas. Dia 5 de junho vou ver Slayer. Vou ver literalmente um tipo a gritar I'm the Antichrist. Onde é que estão os frutos disto? Onde é que está o homem com a fé a aumentar? Literalmente, eu a dizer, ai tal, o concerto de Slayer parece que o inferno vem. Literalmente, a dizer aquilo com uma boa intuação. Como é que é possível? Como é que é possível alguém ter sido crismado, entre aspas, ir ver Slayer 2 dias a seguir? Estamos a falar de 2 dias a seguir. Poça, estamos a brincar ou quê? É que não estamos a falar de uma banda qualquer, estamos a falar de Slayer. Literalmente o símbolo deles é espadas cruzadas a fazer um pentagrama, capas de álbuns totalmente abomináveis, letras, lá está, I am the Antichrist, Raining Blood, God Hates Us All, tipo, totalmente repugnante. E foi uma questão de tempo, continuei a minha vida perdida, e então dia 1 de fevereiro de 2018 vem Metallica a Portugal e eu fui ver. E foi uma experiência tão impactante na altura, não é? E lá está, eu sendo uma pessoa do mundo, porque não posso dizer que era uma pessoa de Deus, apesar de acreditar, e supostamente ter sido crismado, mas não fui, entre aspas. E aquilo foi tão impactante no sentido de, uma vibração tão poderosa, não sei o quê, uma emoção, porque lá está, eu chorei quando vi o Hetfield, pá, uns 5 metros de mim. Um poder aqui, ele é real, eu toquei nele, porque depois sim, no fim, o Hetfield assim do palco veio dar tipo, pronto, cá na mão da malta e tocou-me na minha mão e pronto, eu chorei e pronto. Ou seja, tornei a música uma nova religião, um novo poder que eu podia presenciar e podia ver à minha frente. E infelizmente, como eu não via Cristo, aquilo começou a enfraquecer e acho que ainda foi em fevereiro, final de fevereiro, em que eu literalmente peço sinais, e isto é incorreto, a igreja sempre disse que isto é incorreto. Peço, Deus, Nosso Senhor, estou mesmo a enfraquecer. E há uma noite, eu lembro-me, há uma noite que eu estou deitado e que estou a rezar, meu bom Senhor, eu não acredito mais, por favor dá-me sinal, senão vou deixar de acreditar. Obviamente, como não vejo nenhuma luz, nem vejo ninguém me aparecer à frente, não é? Porque não é suposto a gente pedimos isto. Pronto, foi tipo, literalmente, assim de um momento para o outro. Pronto, deixei de acreditar, já não tenho fé, porque Deus Nosso Senhor não me apareceu à frente. Depois na altura também tinha um amigo meu que me fazia várias perguntas e encostava-me a um canto, e bem, porque eu não tinha as respostas, apesar de eu agora saber que as respostas existem, na altura não tinha. Mais uma vez, a Igreja Conciliar não faz favor de nenhum, só o demónio. E foi assim que abandonei a fé, por causa da Igreja Conciliar, de um concerto. Eu sei que a culpa vai sempre cair sobre mim, porque eu podia ter pesquisado, mas lá está, ninguém me introduziu, ninguém me deu os meios, não é? Estava totalmente perdido, e a partir daí continuei perdido, não é verdade, na vida de concertos, não só a ir ver concertos, mas também a dá-los, porque estava inserido na vida da música aqui no Montijo, andava aí com as bandas, pelas bandas, aí pela estrada, a rock and rollar, a ouvir música que, enfim, a vida da noite também é o que é, copos e música e ganzas e enfim. A ganza veio mais tarde, mas também não foi com muita frequência, enfim. E lembro-me depois também, isto agora vou dar um speed de anos aqui e resumir, não vale a pena expandir muito. Depois também com a questão da homossexualidade comecei a afrouxar um bocadinho, que na altura era homofóbico, depois comecei lá também um bocado influenciado pela música do António Infecções e também do filme. Comecei a afrouxar um bocadinho, não, e nunca aceitei o movimento LGBT,
porque sabia que aquilo tinha também uma cotação política e é nojento, simplesmente, pronto. Uma pessoa normal não apoia aquilo. E depois também a questão, como estava a dizer, do filme e da música. Então comecei a tolerar a homossexualidade e tinha aquela perspectiva do tipo, desde que eles não me chateiem a cabeça, esteja no seu cantinho, está tudo bem. Depois não há muito a dizer nesta época, pronto, fui fazendo música, se bem que um dos projetos que eu tinha na altura, criado por mim, o Sentimental, ainda há coisas online, porque lá está, não sou a única pessoa do projeto, então não posso decidir tudo sozinho, mas até a grande parte, ao início até era um projeto minimamente cristão, salvo seja, católico, muito longe de ser, mas me ensinava Deus nas letras, mas é o clássico projeto de um adolescente totalmente revoltado com tudo. Mas sim, fui continuando na minha vida. Ainda tentei estudar cinema na Arco, curiosamente muito perto ali da Fraternidade, mas aquilo era uma rebelhagem total e aprendi coisas, aliás desaprendi, estive lá 2 meses. É a clássica escola de artes em que eu e um amigo meu fomos literalmente fuzilados no grupo por termos dito a palavra faggot e as coisas que ensinavam, aliás eles ensinavam tudo menos cinema. E lá está, fui pisando e fui testando aí áreas, sempre ligado à arte. Depois, entretanto, tirei o curso. Estava a tirar o curso de barbeiro e acho que aí, ora, foi em setembro que iniciei, portanto ainda não, ou seja, iniciei o curso em setembro de 2021 e em outubro, 31 de outubro, iniciei no Black Metal. Isso já falei no meu podcast anterior. Quem quiser depois saber mais detalhadamente esta fase pode ir lá. Aqui vou só mesmo resumir. Entrei no Black Metal e até lá para o curso de claros de baixo fomete e tudo mais. Mas entretanto, agora aqui, lá está, não vou falar muito do Black Metal em si, porque já falei no podcast anterior. Mas tópicos importantes agora a falar para o build-up, para a minha conversão. Para já, o grupo dos 4. Era um grupo que eu tinha com mais 3 amigos meus, que foi uma peça fulcral que Cristo colocou em cada um de nós, porque todos nós nos ajudamos mutuamente. Neste grupo, o meu afilhado, o Rafael, que já esteve aqui no primeiro episódio a descascar em paneleiros, e depois mais 2 amigos meus, um de Belmonte e outro de Penafiel. Na altura reunimos-nos mais também pela questão musical, todos nós andávamos na onda do metal. Depois também na questão política, na altura, se não me falha a memória, eu era do Chega. Na altura acho que era do Chega, cheguei a ser militante e tudo, enfim. Depois, aos poucos um ia falando de umas coisas, outro ia falando de outras, até que começa-se a falar de Cristo. E obviamente que eu ali, na onda do black metal, repugnava um bocadinho ali a palavra do Senhor. Se bem que há uma altura que depois a Bíblia começa a ganhar alguma credibilidade, já irei mencionar. Um ponto também fulcral, devo dizer, foi Johnny Cash e uma música em específico, Good Thing Happens That Way. Porquê? Há uma altura em que eu começo a tocar Johnny Cash e aquela música no refrão fala de Deus e de Heaven, de paraíso, e aquilo começa-me a tocar, porque eu estou a tocar e a cantar a música e estou a pronunciar aquelas palavras e eu fico tipo, poxa, eu estou a cantar isto, mas isto para mim não devia estar a cantar isto, mas estou a cantar.
E conforme cantava aquilo, e não venham com aquela treta de o teu cérebro é muito poderoso e tu estás a dizer isto para ti, e vão se lixar e vão se encher de moscas. Não é assim que funciona, ok? E conforme eu vou cantando aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não acredito em Cristo e estou a cantar isto. Está bem, mas a música tocou-me, a palavra de Deus tocou-me, ok? E acho que ainda tenho um cover no canal dessa música, ainda tinha o cabelo grande, porque essa depois foi outra, foi a questão masculina, foi uma coisa que o Rafael falou muito comigo, do reflexo da questão de influência da relação com o pai e tudo mais, e a relação com ou sem, não é? E a questão masculina e os traços masculinos, e depois aí também lembro, depois cortou o cabelo, que já era um reflexo exterior do homem a renascer, porque pronto, na altura estava assim ainda meio perdido, e aos poucos a virilidade masculina começou a renascer. E foi também uma questão que sem dúvida que direcionou. Depois devo também salientar devo salientar que outra peça fulcral foi sem dúvida os podcasts do Bronze, na altura pela questão política, não é? Por aqueles anos que nós vivemos tão bem fechados, não é? Por uma mentira. E na altura via o Bronze só pela questão política, pela questão de das agendas e das leis que querem aprovar, de não poder sair de casa, e eu saía de casa e nada acontecia, as mascarilhas e tudo mais. Pronto, estar atento a essa situação fez-me depois também chegar à verdade. Porquê? Por não só o Bronze ser católico, mas depois a fraternidade também tinha vídeos das homilias contra as vacinas e contra o judeu, então ficamos tipo, isto aqui é legítimo, estão a falar mal do judeu, então é bom. E sim, é bom. E na altura depois também começo a descobrir que fui enganado uma vida toda, inclusive a história do... Eu vou tentar dizer isto com cuidado, que é para o vídeo não ir abaixo, porque definitivamente se o vídeo for abaixo era por este minuto que eu vou dizer agora. Começo a descobrir que há coisas que são mentira, como aquele avião que nunca existiu, que foi contra um edifício, a questão do filme mais famoso do Stanley Kubrick ter sido precisamente um filme, chama-se A Primeira Ida do Homem à Lua, a questão do... Como é que eu vou dizer esta? Na altura vi muitos grupos de Telegram a mostrar muito conteúdo bom acerca da mentira e da farsa digamos, dos 6 melões, que não foram 6 melões, que foram, digamos, exterminados, não é? Pelo tio Adolfo. Acho que vocês conseguem perceber o que eu estou aqui a dizer. O tio Adolfo tinha, uma quinta que queria expandir o seu território e supostamente destruiu 6 melões, mas não foram 6 melões, e muito menos foram narigudos, porque a maior parte dos melões eram católicos. Acho que consegui passar a mensagem sem ser banido daqui. Continuando, começo a descobrir que há muitas mentiras, e a fraude é uma delas. Entretanto, esta fase da minha vida do black metal ainda continuava. Devo também salientar que isto, por muito parvo que possa ser, há um jogo que tem uma influência brutal na minha conversão, pela simples facto da predisposição que me põe, que foi nada mais nada menos o Red Dead Redemption 2. Neste caso, estou a dizer o nome em inglês, tenho que dizer em inglês. Red Dead Redemption 2. Foi um jogo, se não me falha a memória, isso foi em 2018. Aquilo é um jogo da Rockstar, basicamente um western, e eu sou um aficionado por westerns. Mas Deus Nosso Senhor só me permitiu ter um computador bom para jogar o jogo em 2021, e foi o timing perfeito, porque o jogo, lá está como está no nome, Redemption,
também aborda a redenção. E sem dúvida é um jogo muito envolvente. E a diferença de um jogo para um filme é que nós fazemos parte da história. E tenho que dar crédito ao jogo, porque para já falando do jogo, é um jogo lindíssimo, está muito bem feito, é uma obra-prima. E depois, para não falar que de facto meteu na disposição certa para buscar Cristo. Entretanto, se não me falha a memória, 13 de novembro saiu o Chaos and Hate, o último disco de black metal que eu lanço. No dia a seguir tive uma entrevista na rádio, na Popular FM, e nesse dia tinha ido a Fátima e já andava com um crucifixo ao peito. Ok? Portanto já havia, e devo dizer que isto é muito engraçado, que há pessoas que parece que só... Todos nós somos instrumentos de Cristo, ok? E na altura onde eu trabalhava, na Conforama, estavam sempre a trocar de ebanistas. Ebanistas são as pessoas que montam móveis e desmontam, whatever. E aparece lá um senhor, um brasileiro, que aparece como ebanista e ele andava com um crucifixo ao peito. E aquilo na altura já me estava a tocar. Eu, um crucifixo, tem que arranjar um crucifixo. Conforme eu arranjo o crucifixo, nesse dia até me lembro que quando fui almoçar no refeitório, esse senhor estava lá e a gente até falou um bocadinho, ele também reparou no crucifixo e depois falámos. Nesse dia, depois no final, ele despede-se da malta porque foi embora. Não me lembro se foi ele que se despediu, se foi despedido, não me lembro. Mas no dia que eu arranjo o crucifixo, por influência deste senhor, ele vai-se embora. Ou seja, eu vejo aquilo como, ok, a minha parte está feita, eu vou-me embora. E ele pode nem saber. Mas foi instrumento de Cristo. Tendo um crucifixo, eu não sei até que ponto ele é católico ou não, porque brasileiro a probabilidade de ser protestante é enorme, mas tendo o crucifixo, seja como for, o seu papel também ficou ali feito. Continuando, fui a Fátima nesse dia, 14 de novembro, mas ainda estava muito protestante porque lia a Bíblia e tal, mas já estava a ir a Fátima. Depois foi uma questão de tempo. Nesta altura, estamos a falar de outubro, infelizmente ainda celebrava o Halloween, ainda fumava aquelas coisas que não devia fumar e lá está, ainda não estava a ser exposto à doutrina, mas já estava a encaminhar-me. Parece que está aqui uma grande salganhada, mas isto foi, estou mais ou menos a resumir aqui as coisas. Entretanto, eu esqueci-me de mencionar, quando andava na igreja conciliar, tinha um altar em casa. Eram algumas imagens, eram poucas. E depois tinha arrumado isso. E curiosamente passei estes anos todos. E isto é uma coisa que eu por acaso esqueci-me de dizer no podcast do Black Metal. Portanto aqui vai um exclusivo. Eu guardei as imagens e as imagens conseguiram sobreviver até aos dias de hoje. Estou aqui a falar na minha mesa e tenho aqui uma imagem da altura de um Sagrado Coração de Jesus. Eu guardei as imagens num saco, mas nunca as parti, e na altura que estava no black metal eu estava a pensar em queimar a Bíblia que tinha, e não era a Bíblia protestante, porque se fosse podia queimar à vontade, mas não é a Bíblia protestante. Lembro-me na altura, rasguei, tirei a página número 666 e do tipo, o demónio até aqui está metido e tal, né? E guardei aquela página. Agora felizmente já voltei a pôr no sítio, não colei, mas lá está, deu para pôr no sítio. Aqui a questão é que ainda assim Deus Nosso Senhor não me permitiu que eu queimasse a Bíblia, porque a Bíblia ainda está aqui. É tristíssimo ter tido esse pensamento, porque lá está, o black metal fez-me precisamente isso. E não vou mencionar o black metal aqui porque não faz sentido nenhum, mencionar no podcast anterior. Vocês sabem mais ou menos em que altura é que ele está inserido, portanto é só conjugarem as peças. Continuando, aqui tinha acabado de lançar o meu último disco. Volto com as imagens religiosas. Depois, em fases importantes da minha vida, já começava a entregar a Cristo. Antes de entrevistas de emprego ou antes de momentos importantes, rezava e pedia o apelo a Deus Nosso Senhor. Mas entretanto vem uma época lindíssima, a Quaresma. Na altura lembro-me que o Rafael andava já a fazer umas pesquisas.
ele começa-me a falar da Quaresma. O meu pai também me falou da Quaresma e inclusive ofereceu-me um terço. Era um terço, mas não é o terço do Santo Rosário, era um terço da coroa do Espírito Santo. De qualquer forma, pronto, ainda não era o terço, mas comecei a rezar o terço a partir dessa devoção. Na Quaresma, na Quaresma, pronto, fazendo a Quaresma já estava a assumir mais ali o rótulo de católico, não é? E na altura até estava a ler um livro, depois apercebi-me que era protestante e depois dei aos senhores padres para se desfazer daquilo. Mas foi um livro que lá está, não me ajudando, ajudou-me no sentido de ganhar ritmo de leitura e, como é que eu digo, de interesse, digamos, apesar daquilo ser uma valente porcaria. Não vou me alongar, senão depois começo a dizer coisas que vão faltar à caridade. E o que é que acontece nesta Quaresma? Apercebo-me dos domingos que é pecado mortal não ir à missa ao domingo e procuro uma confissão. Falei com um amigo meu aqui da zona e ele recomendou-me um padre do Santuário da Atalaia por ser um padre mais tradicional. Então pronto, fui lá falar, procurei confissão. A minha primeira confissão foi assim meio perdida, foi assim meio pontas soltas, mas depois o senhor padre disse para eu realmente, este aqui já usava batina. Aliás, este viu sempre de batina. O senhor padre disse para eu fazer um exame de consciência pelos mandamentos e tal e organizar ir lá outra vez. Foi o que eu fiz. Depois comecei a ir à missa. Lembro-me da primeira vez que fui lá, me ensinei a fraternidade sacerdotal de São Pio X, porque lá está, disse, tenho um amigo meu que está a ver, né? E ele disse só para não ir porque eles não estavam em comunhão com Pedro e blá blá blá. Pá, pronto, o clássico. Mas basicamente faço a minha jornada pascual na Atalaia. E quando digo jornada pascual, pronto, a Quaresma, fui lá aos domingos, depois consegui ir à Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa fui lá de manhã e fui à Via Sacra, não fui à celebração da Paixão, se não falha a memória, a Paixão. Depois, sábado, Vigília Pascal também fui e também depois domingo de Páscoa. E faço aí a minha jornada na Atalaia. Não há muito a dizer, era das poucas pessoas que não usava máscara lá dentro, porque quando fui lá o Sr. Padre também não usava. E depois ele leu até a minha máscara que dizia "This mask is as useless as Joe Biden". E ele disse, pois, isso não serve para nada. E fiquei, ok, pronto, então depois também deixei de usar. Mas pronto, lá está, é o que é. Fui andando lá nas missas e entretanto desenvolvi uma devoção especial pela Divina Misericórdia, ou como eu gosto de, aliás, não sou eu que digo, tenho de dar os créditos a quem diz. O meu afilhado chama aquilo da misericórdia maçónica, porque sim, aquilo não é de Deus. Mas até eu descobrir isso, estava complicado. O Rafael foi-me avisando dos perigos da missa nova, de ir fazer leituras, porque eu era convidado já para ir fazer umas leituras, ele foi-me avisando. Só que eu, pronto, ainda não tinha-me apercebido do real perigo da Igreja Conciliar da Missa Nova. E há um dia que eu levo um chapadão, mas mesmo daqueles chapadões agressivos, que estava mesmo a precisar. Há um dia, uma noite, que isto para dizer que eu andava a rezar o terço e o terço da Divina Misericórdia. Tinha um quadro enorme com Jesus misericordioso e tudo mais. Pronto. Tinha mesmo um altarzinho só para a Divina Misericórdia. E... agora é que eu reparei, esqueci de mencionar aqui uma coisa importantíssima. Vamos só rebobinar e já volto aqui. Na altura, quando eu digo que comecei a tocar Johnny Cash e a questão masculina e a Bíblia começa a ganhar uma credibilidade, foi na altura que eu comecei a ler, eu apercebi-me dos 7 pecados capitais. E até na altura comprei o livro escrito por Santo Tomás de Aquino, a meditação e a reflexão sobre os 7 pecados capitais. E conforme eu faço a lista, começo a ver aqueles que eu tinha mais, tinha menos, e começo a eliminá-los aos poucos da minha vida. E começo a ver que realmente aquilo estava, ok, eu estou a ficar melhor, então se calhar há aqui alguma verdade nisto.
Isto é um pormenor importantíssimo que eu esqueci de mencionar aqui, por isso peço já desculpa ter que fazer esta ponte para trás, mas foi realmente uma porta aberta à qual eu entrei e que fez toda a diferença, porque a nível físico, a nível mudando, lá está, Deus Nosso Senhor quando nos fez sabe também que o corpo tem que reagir bem ao bem e mal ao mal. E sem dúvida que eliminar os 7 pecados capitais começou-me a fazer diferente. Um dos que mais tinha era a ira, não preciso dizer porque não é sanguíneo. Continuando, voltando agora onde eu estava, esta falsa devoção, onde é que eu fiquei? Exato. Tinha uma enorme devoção à Divina Misericórdia. E é esta noite que eu abro o Facebook, calhei ir à página da Fraternidade e vejo um post com a irmã Faustina e o Jesus Misericordioso. E eu abri. E atenção que este post tinha pelo menos 1 ou 2 anos. Ou seja, não era de agora. Estamos a ver a providência divina, ok? Eu abro o Facebook e qual é que é a probabilidade de... Eu procuro a página e por baixo, em vez de aparecer um post recente ou não sei, vai aparecer um post com anos, pelo menos 1 ano, isso é garantido, a falar da Divina Misericórdia. Eu começo a ler e a ler e a ler e cai-me tudo. E percebi que aquilo era uma enorme mentira. E isto já tinha sido depois da Páscoa. Percebi que aquilo tinha sido uma enorme mentira. Então aí fiquei de rastos e lembro-me que na altura foi pesado. Porque não fiquei de rastos do sentido fui enganado, estou-me a enganar. Não. Fiquei de rastos para ver como é que é possível alguém ser tão mau ao ponto de mentir sobre Deus, criar falsas devoções, arriscar-se assim, como é que se diz? Não é enfrentar, é provocar Deus desta forma, para não falar das almas que se perdem em falsas devoções. Eu fiquei de rastos por isso mesmo. Como é que é possível simplesmente fazerem isto? Não, estas pessoas não têm fé, não acreditam. E eu irei falar deste assunto das falsas devoções no podcast, porque é uma coisa que tem mesmo de ser falada, porque é perigosíssimo para as almas. E eu lembro que a última vez que fui lá ao Santuário da Atalaia, já estava com o pé atrás e já não ia lá mais, mas eu não me lembro bem porque é que eu ainda fui lá. É uma questão interessante, mas sei que a última vez que eu fui lá já olhei para o quadro que tinham lá no corredor para a sacristia com Jesus Misericordioso e já não olhei para aquilo com bons olhos. Ou seja, já estava mesmo a deixar aquilo. E o que é que acontece? Depois fui exato. Eu lembro-me que o primeiro domingo que eu fui à Fraternidade eu tinha-me confessado. Aliás, eu já tinha ido à Fraternidade 2 vezes com o Rafael, mas fui só numa. Já estou aqui em Lisboa, vou aqui para não falhar com o preceito ao domingo. Mas eu ainda não estava a ir à Fraternidade, mesmo ok, agora vou à Fraternidade. Não, fui lá de passagem. E estava totalmente perdido, obviamente, né? Tudo em latim e tudo mais, né? É normal. Depois eu confessei-me com esse sacerdote da Atalaia uma terça e depois já vou um domingo confessar-me com o senhor padre. Mas depois, entretanto, tinha ido estes 2 domingos, depois vou mais este domingo e o senhor padre Carlos, o mestre, foi fenomenal. Recebeu-nos logo a mim e ao Rafael quando nós demonstramos interesse em confessar, mas depois eu não vou estar a falar das experiências das outras pessoas. Depois, se ele quiser, há de falar isso num podcast dele. Não acho correto estar aqui a falar, então vou só falar da minha experiência. Basicamente eu descobri que não me podia confessar porque apostasiei e é um pecado que precisa de autorização de um superior. Então foi isso que aconteceu. Falei com o senhor padre também para tirar algumas dúvidas e depois tive catequese, não é?
começo a ir à fraternidade, agora já frequentemente, fui tendo a catequese e 5 de agosto, então tenho a minha primeira comunhão. Foi a primeira sexta de agosto. Curioso também estar agora a gravar este podcast a primeira sexta do mês de julho. Comunguei e a partir daí, pronto, lá está. Já ouvi várias vezes que consideram a conversão o momento em que nós comungamos pela primeira vez. Infelizmente já tinha comungado algumas vezes indignamente. Não menciono isso no podcast do Black Metal, mas sim, ainda cheguei a ir uma ou duas vezes à missa aqui no Montijo e comunguei, infelizmente. E então considerei que a minha conversão tinha sido na Quaresma, pelo simples facto de estar a assumir o rótulo de católico, né, e praticar a Quaresma, mas pelos vistos consideram também que a data da conversão é então a primeira comunhão. Então, sendo assim, 5 de agosto foi o dia que comunguei legitimamente pela primeira vez. Porque ainda cheguei a comungar uma vez na fraternidade indignamente, porque como me tinha confessado numa terça-feira e vou-me confessar outra vez no domingo, o Senhor Padre, eu pensava que estava tudo bem. Só depois é que fui falar com o Senhor Padre e realmente percebi que não podia. Mas sendo assim, a primeira comunhão, 5 de agosto de 2022, e posso dizer que a fraternidade tem sido uma graça enorme que Cristo meteu na minha vida. Tenho assistido a várias graças desde que estou lá. Aprendi mais num ano do que na minha vida toda sobre Deus. Isto também per si diz muito. De antes não tinha ritmo de leitura, não gostava de ler. Tinha lido lá um livro ou outro do meu interesse, mas comecei a comprar livros. A maior parte dos livros que compro é mesmo lá, na fraternidade, e tem sido uma graça enorme viver e presenciar as coisas que Deus Nosso Senhor oferece através da fraternidade, ver pessoas bem vestidas, ver pessoas devotas, não entrar numa igreja conciliar. Aliás, isso, na igreja conciliar eu já testemunhei entrar, estar o Santíssimo exposto, lá está, é o Santíssimo, a gente pelo simples não respeita a presença de Deus, não é? E pessoas que entram, que não se ajoelham, que vão conversar umas com os outros, literalmente pessoas que estão a rezar, vão lá pessoas cumprimentá-las, dão 2 beijos na igreja, metem-se a falar no meio do corredor, não fazem genuflexão, não fazem nada. E graças a Deus na fraternidade não há nada disso. Por isso tem sido uma graça enorme e sou eternamente grato a Deus Nosso Senhor e Nossa Senhora por todas as vezes que eu cuspi no nome de Cristo e Nossa Senhora e que vandalizei e que maltratei imagens e tudo mais e proferi heresias e blasfémias. Mesmo assim Deus Nosso Senhor manteve-se por perto e agarrou-me e puxou-me para a verdade, e serei eternamente grato por isso, e principalmente para a fraternidade, porque nós como católicos, e aqui estou a dizer católico, o termo moderno para católico tradicional, pronto, porque católico só é uma forma de ser, os outros não são conciliares. Estou a dizer, o católico tem uma responsabilidade enorme por estar na verdade e não estar fora da igreja, não ser herege nem blasfemo, sejam protestantes, luteranos, anglicanos, ortodoxos, sedevacantistas, qualquer coisa que não estejam na verdade. Nós temos uma responsabilidade muito maior por estarmos junto de Deus, junto da sua igreja que Deus Nosso Senhor fundou e instituiu. Por isso, deixo esse apelo para que
agarrem bem essa cruz, porque é uma cruz pesadíssima. Temos uma responsabilidade enorme. Não precisamos ser um São Francisco Xavier em que temos que pregar a toda a gente. Eu infelizmente já pensei isso e senti essa... Não. Nem todos nós temos a mesma vocação. Podemos sempre também seguir o exemplo de outro São Francisco, neste caso São Francisco de Assis, em que nos diz: pregai o Evangelho e, quando necessário, usa palavras. O nosso exemplo, a nossa vida, já é uma boa pregação do Evangelho. Por isso, também não me lembro se foi São Francisco de Assis que disse, mas também já conheço aquela frase: o que adianta falar sobre Cristo se não vivemos em Cristo? Acho que foi São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, agora não estou recordado. Um facto curioso aqui que vou deixar para o final é que, apesar de andar nessas vidas perdidas, houve uma coisa que curiosamente sempre acreditei, que foi o Santo Anjo da Guarda. Posso-vos dizer que houve uma situação em Alcochete de confusão. Para quem não sabe, Montijo e Alcochete são muito rivais. A diferença é que, se a gente for para o Montijo dizer que o Montijo é uma porcaria, ninguém quer saber. Se a gente for para o Alcochete falar mal do Alcochete e falar do Montijo, há porrada. E literalmente houve uma noite que, digamos que não estava em mim, tinha bebido uns copozinhos e saí à noite com, não posso dizer amigos porque aquilo não eram amigos, com pessoas, e eu proferi algumas palavras a favor do Montijo e alguém percebeu-se, depois formam um círculo e há ali um clima tenso, vêm ter comigo, mas depois mandam os meus amigos embora, eu entretanto vou também. Do nada está uma multidão de alcochetanos à nossa volta e porrada, e estamos a falar de porrada agressiva, malta que ficou inconsciente com pontapés na cabeça, lábios arrebentados. Tivemos que passar a noite no hospital, basicamente, do Barreiro. E eu nisto tudo só saí com um arranhão no peito, e fui eu que causei aquilo. E na altura eu já tinha a certeza, agora ainda mais, o meu anjo da guarda esteve ali. E curioso, mesmo quando eu ouvi a música do António Infecções, do Anjinho da Guarda, era uma música que eu adorava imenso porque falava do Anjo da Guarda, e quando eu venho para o catolicismo e descubro que o Anjo da Guarda é uma coisa católica, eu fiquei fascinadíssimo. É um excelente amigo que nós temos, que infelizmente a gente às vezes não damos valor. É este nosso amigo que Deus Nosso Senhor criou exclusivamente para nós, para nos proteger, para nos guiar, para nós falarmos e para ouvirmos. Bem, eu penso que tenha contado aqui a minha história da conversão. Lá está, já tinha falado um bocadinho no podcast do Black Metal, mas basicamente este é o meu background, totalmente conciliar, depois perco-me e Deus vai-me buscar outra vez. Não permite que eu ande perdido mais tempo. E de que maneira é que me puxou e para onde me puxou. Porque isto até já foi tema de conversa e que eu aprofundei. A missa Bogsorte não traz graças. É impossível um rito protestante dar graças. Tanto que os conciliares nem tratam aquilo por Santa Missa ou sacrifício da cruz. Não. Tratam pela Eucaristia. Vou assistir à Eucaristia. Boa Eucaristia. Não. O foco não é a Eucaristia. O foco é o santo sacrifício na cruz. Por isso, deixo um apelo aqui, final, que rezem pelas conversões dos pobres pecadores, inclusive dos conciliares, que se convertam à verdade de Cristo, à verdadeira doutrina que a Igreja sempre defendeu e sempre defenderá. Podemos estar numa crise, podemos estar muito, muito mal, pessoas a perderem-se, inclusive o clero da Igreja, mas não podemos esquecer que é o corpo místico de Cristo. Deus, Nosso Senhor, não permite que a Igreja padeça. Não se esqueçam que Deus, Nosso Senhor, nos deu pessoas como Monsenhor Lefebvre, que lutam para manter a tradição, para manter a verdadeira fé, a verdadeira doutrina,
a verdadeira palavra de Deus. Podem achar que são coisas do passado, podem achar que as nossas práticas são doentias, porque já me disseram na cara, que a forma como eu vejo a fé é doentia. A gente depois conversa. Bem, espero ter explicado isto de uma forma concisa. Peço desculpa pelos saltos para a frente e para trás. Fiz um guião, mas ainda houve coisas que me esqueci, porque é uma história longa e há coisas que posso não me ter lembrado logo à primeira. Mas espero que tenham percebido, que tenham gostado do meu testemunho, da minha conversão, e que deem graças a Deus por ser misericordioso e piedoso, porque por muita porcaria que a gente faça, se nós estivermos arrependidos, verdadeiramente arrependidos, e com um propósito de não voltar a cometer X pecado, Deus Nosso Senhor irá nos receber de braços abertos, e Nossa Senhora, sem dúvida também, Nossa Mãe, irá estar sempre perto dos seus filhos para protegê-los e para interceder por eles. Que Nossa Senhora vos acompanhe sempre e que interceda sempre por vós, e que Deus Nosso Senhor vos abençoe hoje e sempre. Viva Cristo Rei. Aleluia.